Ok, bom dia a todos, a todas. É, Nós vamos hoje seguir falando das conjunções, vamos dar um foco maior na diferenciação entre conjunções integrantes e pronome relativo, para nós podermos prosseguir e tirar as possíveis dúvidas. Então, vamos lá, vamos às nossas questões. Primeira questão. Assinale o item que classifica o termo destacado. Outros estudos mostram que o suco de frutas cítricas ajuda a reduzir o colesterol em até 70%. Então, o termo destacado aqui é o quê? E nós precisamos identificar qual é a classificação desse que dentro da oração. Então, A, conjunção adverbial causal. B, conjunção integrante. C, pronome relativo. D, pronome interrogativo. E, conjunção adverbial adversativa. Vamos lá. Qual vocês acham que é a opção que responde à questão? A, B, C, D ou E? Ok, então vamos lá. Vamos fazer a análise da forma que a gente possa perceber a função do que dentro da oração, do período. Então, a letra A diz a conjunção adverbial causal, ou seja, introduz uma oração subordinada que apresenta a causa do da informação da oração principal. Então, aqui nós temos que o suco de frutas cítricas ajuda a reduzir o colesterol em até 70%. Não, o que não está fazendo a função de introduzir um elemento que apresente causa. Então, não é uma conjunção adverbial causal. Na letra B, diz que é uma conjunção integrante. As conjunções integrantes, como nós vimos, são aquelas que apresentam, perdão, que introduzem um elemento, uma oração, que é subordinada substantiva, e ela exerce funções que são próprias do essa oração, no caso, exerce funções que são próprias do substantivo. Então, aqui nós temos outros estudos mostram que o suco de frutas cítricas ajuda a reduzir o colesterol em até 70%. Então, quando nós falamos de transitividade verbal, nós vimos que temos verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. Então, o verbo mostrar é um transitivo direto. Quem mostra, mostra alguma coisa, mostra alguma coisa. Então, esse que introduz o elemento, a oração, que é complemento do verbo. Então, possivelmente é uma conjunção integrante, mas antes de afirmar, vamos olhar as outras opções. Então, pronome relativo, o pronome relativo ele substitui um item, um elemento da oração anterior, da oração principal, e introduz uma oração subordinada que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Então, ele tem um papel
de substituir um item da oração principal. Então, este que aqui não está substituindo nenhum item da oração principal. Ele está completando o sentido do verbo. Então, não é um pronome relativo. O pronome interrogativo é aquele que é utilizado para fazer perguntas, questionamentos, e não é o caso das orações deste período. Então, não é um pronome interrogativo. E na letra E nós temos conjunção adverbial adversativa. A conjunção adverbial adversativa, ela aponta a oposição. E o que não pode fazer, pela gramática, não pode fazer esse papel de adversativa, de opor a, a de acrescentar uma ideia que se opõe ao que está dito na oração principal. Então, aqui, agora, analisando todas as opções, a gente chega à resposta que é a letra B, uma conjunção integrante, porque está funcionando como objeto direto objeto direto do verbo mostrar. Quem mostra, mostra alguma coisa. Então, mostram que o suco de frutas cítricas ajuda a reduzir o colesterol em 70%. Então, o que é mostrado pelos estudos é isso aqui. É esse resultado da redução de redução do colesterol pelo consumo de suco de frutas cítricas. Logo, esse que é uma conjunção integrante, porque ele introduz essa oração subordinada substantiva, que é complemento do verbo mostrar. Só a título de curiosidade, nós vamos ver isso ainda. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela funciona como objeto direto do verbo, aquele que se liga ao verbo sem o intermeio de uma preposição. Sistematizando, o termo em destaque é uma conjunção integrante porque introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Isto é, rege uma oração que funciona como objeto direto do verbo mostrar. Ele, o termo, não substitui elementos da oração principal e também não introduz uma oração que acrescente. Ó, ideias. Deixa eu colocar para apresentar de novo. Ideias circunstanciais ao verbo da oração principal. Ok? Então, é essa a sistematização do gabarito. Espera aí, eu passei. Do gabarito de conjunção integrante. Vamos lá. Nossa próxima questão. Considere o seguinte período. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Quanto à função assumida pelo termo que no período, assinale a alternativa correta. Então, mais uma vez, a gente precisa perceber qual é a classificação desse que dentro do período em questão. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Então, vamos lá.
a letra A. O termo que é uma conjunção subordinativa. Letra B, o termo que é uma conjunção coordenativa. Letra C, o termo que é um pronome relativo. Letra D, nenhuma das alternativas. Então vamos lá, a conjunção subordinativa, como nós acabamos de ver, introduz um elemento, uma expressão, uma oração que funciona como substantivo. Então, pode ser sujeito, pode ser predicado, pode ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Perdão. A conjunção coordenativa é aquela que é utilizada para ligar elementos que são considerados gramaticalmente independentes. Então, uma oração com uma oração que a gente chama de coordenada. Então, essa conjunção coordena as outras orações para ligá-las a outro termo. São termos independentes que, por meio dessa conjunção, são coordenados entre eles. E o pronome relativo, como nós acabamos de ver também, é aquele que substitui um item que está na oração principal para não haver repetição e introduz uma oração subordinada adjetiva, que funciona como adjunto adnominal, que funciona como adjetivo. Então, vamos observar, a gente já viu que não é um pronome relativo, porque não está substituindo termos da oração anterior. Então, a gente fica com conjunção subordinativa, conjunção coordenativa e nenhuma das alternativas. Vamos lá. Analisando a questão do verbo, quem diz alguma coisa. Então, dizendo que ele caiu. Então, nós percebemos aqui que há um funcionamento como uma conjunção subordinativa integrante, neste caso. Então, quem diz alguma coisa. Uma conjunção subordinativa, porque subordina ele caiu, essa segunda oração, a oração anterior. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Então, já percebemos pela explicação que não é uma coordenativa e, como é uma conjunção subordinativa, a letra A responde à questão, não pode ser a letra D, porque uma das opções responde à questão que é colocada. Então, sistematizando, a conjunção que introduz uma oração que é complemento do verbo transitivo direto dizendo, no caso, verbo dizer, ou seja, é uma oração subordinada objetiva direta, pois possui a função de objeto direto. Nesse caso, que ele caiu, funciona como objeto direto do verbo dizer, que aqui está no gerúndio, dizendo. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Ok, se não tem dúvida, não tem pergunta, vou seguir. O casal de índios levou-os à sua aldeia,
que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados. O termo destacado é A, uma conjunção integrante, B, um pronome pessoal, C, um pronome relativo, D, uma conjunção explicativa e uma conjunção causal. Qual opção vocês acham, perdão, que classifica corretamente o termo que dentro deste período? Ok, vamos lá. Vamos analisar dentro da oração. O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados. Que estava deserta? O que ou quem estava deserta? A aldeia. Então, esse que está substituindo aldeia. Então, ele está substituindo aldeia. Qual classificação do que, do termo que, o utiliza para substituir algum elemento da oração anterior? Então, vamos voltar às opções. A conjunção integrante não faz esse papel de substituir termos da oração anterior, porque ela funciona ligando termos e não substituindo. O pronome pessoal até pode substituir termos, mas o que não é um pronome pessoal? Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, me, mim, te, ti, o, a, os, as, lhe, lhes, comigo, contigo, entre outros. Então, na letra C, nós temos um pronome relativo. O pronome relativo substitui o que pode ser sim um pronome e é o uso em que o que funciona para substituir um termo da oração principal e introduzir uma oração subordinada adjetiva. Aqui, que estava deserta. Então, na letra D, a conjunção explicativa. Mais uma vez, a conjunção explicativa não substitui termos e faz esse papel de perdão, ligar orações, e a conjunção causal a mesma coisa. Logo, aqui nós temos como resposta à questão a letra C. Esse que é um pronome relativo. Então, sistematizando, a palavra que funciona como um pronome relativo, pois está substituindo o nome aldeia presente na oração principal e introduz uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Só a título de curiosidade, ela é explicativa porque está entre vírgulas. Nós vamos ver isso quando formos falar lá em sintaxe,
Mas adiantando, as orações subordinadas adjetivas, quando estão entre vírgulas, elas são explicativas na escrita. Ok? Vamos prosseguir. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 usos do termo que. E ele funciona, tem funcionamentos diferentes. Então, vamos lá. Conheci que Madalena era boa em demasia. A culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. Procuro recordar o que dizíamos. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? Esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta. Então, nas frases acima, o que aparece 6 vezes? Em 3 delas é pronome relativo. Quais? Então, nós precisamos identificar em quais dessas numerações, dessas aparições, perdão, o que funciona como um pronome relativo, ou seja, substituindo um termo. Então, vamos lá. Qual vocês acreditam, vocês acham que pode ser? Vamos, antes de eu deixar vocês dizerem qual opção vocês acham que responde, vamos fazer essa identificação. Conheci que Madalena era boa em demasia, então esse que conheci, quem conhece alguma coisa. Então, conheci que Madalena era boa em demasia. Esse que, logo, funciona como uma conjunção subordinativa integrante. Está funcionando para introduzir o complemento do verbo conhecer. A culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. Então, aqui nós temos agreste que me deu uma alma agreste. Quem me deu uma alma agreste foi a vida. Então, esse que está substituindo o termo vida. Logo, esse que é um pronome relativo. Então, vamos anotando aí. 2, a segunda aparição, é um pronome relativo. Procuro recordar o que dizíamos. Esse que está substituindo o pronome nós. O que nós dizíamos. Então, aqui esse que está substituindo o sujeito perdão, está substituindo o nós, que está subentendido dentro da frase, porque está fazendo ligação entre a pessoa que fala e a pessoa que ouve, lê, ou seja, o locutor, a relação entre o locutor e o interlocutor, o que fala e o que ouve. Então, ele subentendido nisso, o que está substituindo o pronome pessoal nós, logo esse que também é um pronome relativo. Seria realmente piada a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? Então, o que piava há 2 anos? Coruja. Esse que está está substituindo a coruja, o termo, o nome,
o nome coruja, a expressão a coruja. Será a mesma coruja que piava há 2 anos? Então, aqui, esse que substitui corujas. Então, fica assim, será a mesma coruja de 2 anos atrás, e aí tem as construções. Então, esse que substitui coruja, logo ele é um pronome relativo. Aqui nós temos mais um. Esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta. Então, esqueço é o verbo. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Então, que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta. Nos dois casos, as duas orações são complementos, são objetos diretos do verbo esquecer. Logo, os dois queis são conjunções subordinativas. Nesse caso, conjunções subordinativas integrantes, porque completam o sentido do verbo esquecer. Então, identificamos que 2, 3 e 4 são os elementos que são pronomes relativos. Qual das opções responde à questão? Ok, então vamos lá. Letra A, 1, 2, 4. Não. Letra B, 2, 4, 6. Também não, porque o 6 é conjunção. Letra C, 3, 4, 5. 5 é conjunção. Letra D, 2, 3, 4. Letra E, 2, 3, 5. Então, a opção que responde à questão é a letra D, 2, 3, 4. São as aparições em que o termo que é classificado como pronome relativo. Ok? Dúvidas até aqui? Então, sistematizando, nas frases 2, 3 e 4, o termo que aparece funcionando como pronome relativo e substituindo termos das orações a que se ligam. Nas demais ocorrências, o termo que desempenha a função sintática de conjunção. Ok? Dúvidas? Então, vamos prosseguir. Vamos falar um pouquinho sobre outras conjunções também. Ouviam-se amplos bocejos fortes como o marulhar das ondas, a partícula... Perdão, a oração. Ouviam-se amplos bocejos fortes como o marulhar das ondas. A questão. A partícula como expressa uma ideia de A, comparação, B, causa, C, explicação, D, conclusão e proporção. Qual vocês acham que é a questão, perdão, a opção que responde corretamente à ideia que o termo como, que a conjunção como, expressa
nesta frase. Ok, vamos lá. Letra A, comparação. Letra B, causa. Letra C, explicação. Letra D, conclusão. Letra E, proporção. Neste caso aqui, ouvia-se bocejos, e esses bocejos são parecidos, são semelhantes ao marulhar das ondas. Então, eles são fortes como o marulhar das ondas. Então, o que o período faz é dizer que os bocejos são parecidos, iguais ao marulhar das ondas. Logo, aqui eu tenho uma comparação entre bocejos e o marulhar das ondas. Dentro disso, a opção que responde à questão é a letra A. Eu estou comparando os bocejos com o marulhar das ondas. Não pode ser causa, porque não apresenta a causa dos bocejos. Não está explicando o que são o que os bocejos. Não está concluindo a ideia do que são os bocejos, a ideia dos bocejos, e não está dando a ideia de proporção, de que esse bocejo está aumentando ou diminuindo em relação ao marulhar das ondas. Logo, aqui, este como funciona como uma comparação. Letra A, respondendo à questão. Então, sistematizando a conjunção como está fazendo o papel de comparar os bocejos fortes com o marulhar das ondas. Dúvidas até aqui? Ok. Se não tem dúvidas, vamos para a próxima questão. Se não chover, irei à igreja. O termo destacado é uma conjunção A, subordinativa conclusiva, B, coordenativa explicativa, C, coordenativa adversativa, D, subordinativa temporal e subordinativa condicional. Qual vocês acham que é a classificação do C neste período? A, B, C, D ou E? Ok, então vamos lá. Vamos analisar as alternativas. Letra A, coordenativa conclusiva. Então, aqui não tem. Nós não estamos tratando de conclusões, o se não está concluindo uma ideia, e também esse não chover é
um termo, uma expressão dependente do irei à igreja. Então, como é uma dependente, nós não vamos ter coordenativas, ficamos com a letra D e E. Não está explicando, não está acrescentando uma explicação e nem uma oposição dentro da oração. E principalmente não são coordenativas. Então, aqui eu tenho as opções subordinativa temporal e subordinativa condicional. Então, irei à igreja, se não chover, irei à igreja. Então, não é temporal porque não acrescenta a noção de tempo, mas esse ser, na verdade, acrescenta uma condição de uma circunstância, perdão, de condição. Eu posso substituir, por exemplo, por caso. Caso não chova, caso não chover, irei à igreja. Então, está dizendo que eu só vou à igreja se a chuva não ocorrer. Se a chuva ocorrer, eu não irei à igreja. Então, está dando uma condição para o ato de ir à igreja. Por isso, a letra E, subordinativa condicional, responde à questão. Vamos ver a sistematização. O termo destacado C é uma conjunção subordinativa condicional que liga duas frases dependentes, exprimindo a ideia de hipótese ou condição, com relação à oração principal. No caso, irei à igreja. Vamos lá. Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ok, então tenham um bom dia, bom final de semana, bons estudos e até semana que vem.